atenção. Em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Vem que tem Zema. Tem de tudo com condições e preços únicos. Denúncia de fraude é apresentada na Câmara de Uberlândia. Diversos outros projetos, as suspeitas, as informações que nós temos é que eles não foram realizados na UFO. O dinheiro parlamentar caía, a UFO pagava sem qualquer atitude ou sem qualquer fiscalização. Decisão de quem fica com a presidência do Legislativo pode parar na Justiça. Primeiro, eu quero que cumpra o regimento e convoque as eleições. A partir daí, nós vamos avaliar com os companheiros dessa casa quem que será o provável candidato. 60 quilos de maconha são encontrados em fundo falso de veículo. E um dos veículos parados foi esse ômega branco, de Marechal Rondon, Paraná. E de início, na abordagem, ele falou que estava indo visitar um tio. Na reportagem da semana, os números da dengue nas principais cidades de Minas. O Band Cidade de hoje começa agora. Boa noite. A decisão sobre quem vai ocupar a cadeira de presidente da Câmara de Uberlândia pode parar na Justiça. Hoje está no cargo o vereador Adriano Zago. Ele assumiu após a renúncia do vereador Neivaldo Lima. Na mesa principal do plenário, a cadeira mais importante já está ocupada. Ela nem chegou a esfriar. Adriano Zago ocupou a vaga deixada pelo vereador Neivaldo Lima, que renunciou para ficar com uma das vagas de deputado estadual. Adriano foi promovido ao cargo porque era vice-presidente da casa. A forma de sucessão se dá automaticamente pela composição da mesa. Eu, na condição de primeiro vice-presidente, assumi a presidência. O artigo 12, que está sendo suscitado por 2 vereadores, no meu entendimento, salvo melhor juízo, ele não se aplica ao modelo de eleição da Câmara hoje. Você que é eleitor e está em casa deve estar se perguntando, o clima na Câmara Municipal de Uberlândia então está tranquilo? Nem tanto. A decisão de quem vai ocupar aquela cadeira de presidente da Câmara pode parar na Justiça. O motivo é que Adriano Zago não é o único de olho na cadeira da presidência. Tem gente aqui que não quer perder ela de vista. O vereador Vilmar Rezende, por exemplo, ele busca uma brecha na Justiça para ficar com a vaga. Primeiro, eu quero que cumpra o regimento e convoque as eleições. A partir daí, nós vamos avaliar com os companheiros dessa casa quem que será o provável candidato. 2 vereadores da casa são contra a forma como Adriano Zago foi parar na presidência. Segundo eles, é preciso convocar novas eleições em 15 dias. Ele não deixe a gente estar entrando judicialmente para fazer com que sejam convocadas essas eleições. A partir daí que nós vamos avaliar todos os aspectos possíveis de candidatar ou não a presidente dessa casa. É direito dele, como é direito do outro vereador também que está reivindicando, lutar pelos seus direitos. Então, como há essa discussão jurídica, eu acredito que, primeiramente, a Procuradoria da Câmara tem que se manifestar nesse sentido. E na sessão de hoje, uma denúncia feita pelo vereador Wilson Pinheiro mexeu com os nervos de quem acompanhava os trabalhos na Câmara. O parlamentar apresentou documentos que comprovariam fraudes cometidas dentro da Universidade Federal de Uberlândia. Quando o vereador Wilson Pinheiro ocupou a tribuna, ninguém imaginava o que tinha naquela caixa. À medida que ela se abriu, a surpresa tomou conta de todos que estavam no plenário. Ele apresentou documentos de uma possível fraude que envolve a Universidade Federal de Uberlândia. A UFO teria contratado os serviços deste homem, William Garcia Santos. Foi contratado para dar 5 aulas de dança. Só cumpriu 2 contratos. Diversos outros projetos, as suspeitas, as informações que nós temos é que eles não foram realizados na UFO. O dinheiro parlamentar caía, a UFO pagava sem qualquer atitude ou sem qualquer fiscalização. Um caso gravíssimo que vai ser levado ao conhecimento do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual. Por quê? O federal porque envolve dinheiro público federal, o Ministério Público Estadual porque envolve pessoas também ligadas à Câmara e possivelmente pessoas que participaram dos seminários que teve o patrocínio da Prefeitura. De acordo com os documentos, o professor de dança teria recebido cerca de R$15 mil pelas aulas. O William rebateu as acusações. O professor alega que do valor apresentado na Câmara, recebeu apenas R$4 mil. O restante foi entregue a este homem,
Fernando Pessoa. Ele é coordenador do Fórum de Igualdade Racial e presidente do Diretório Municipal do PT de Uberlândia. Segundo William, Fernando Pessoa, que trabalhava com o ex-presidente da casa, Neivaldo Lima, teria utilizado dinheiro para o pagamento de salário de assessores. A sessão de advogado falou, eu pegava o dinheiro, o Fernando já ia comigo direto, eu repassava direto para ele. Por quê? Porque eu fazendo isso, a UF falou que não dava problema para mim e eu estava dizendo. Porque como que eu trabalho, como que eu recebo sem trabalhar? O William, que no início se recusou a falar sobre o assunto, decidiu abrir a boca. Segundo o professor, ele virou um laranja nas mãos de Fernando Pessoa. É que a conta bancária de William era utilizada para fazer depósitos irregulares. O presidente do Diretório Municipal do PT parecia tão surpreso com a denúncia quanto quem estava no plenário. É ele quem apresenta projetos culturais à universidade e, se aprovados, recebe as verbas para serem distribuídas para instituições cadastradas. É uma denúncia vazia, não existe nenhuma documentação, nada. As pessoas sobem no palanque, inclusive o próprio William, que esteve aí presente, levanta uma declaração de que ele trabalhou e essa declaração tem um mês e pouco, ele me pediu. O fato de que, nesse momento, eu sou o presidente do PT, será que é essa a questão? O dinheiro caiu na conta do William, 5 ou 6 depósitos, ele sacava e entregava para o presidente do FOPIR, que é o senhor Fernando Pessoa, inclusive assessor dessa casa. Em nota, a Universidade Federal de Uberlândia informou que as solicitações para execução das atividades dos projetos foram formalizadas pelos coordenadores ou representantes legais. Os pagamentos relativos a essas atividades também ocorreram mediante solicitação formal, atestando que os serviços foram executados. A nota esclarece ainda que é procedimento padrão da universidade que os pagamentos de serviços de terceiros para pessoa física sejam nominais por meio de depósito em conta corrente ou ordem bancária. Edmur Sanches Melhado, de 45 anos, morreu na noite de ontem após cair em frente a um caminhão na zona rural de Ibiá, no Alto Paranaíba. Segundo informações da polícia, a vítima ajudava a carregar a carreta com soja quando o veículo começou a se locomover. O homem ainda tentou entrar na cabine, mas se desequilibrou e caiu na frente do caminhão. A vítima morreu na hora. O corpo foi encaminhado ao IML de Araxá, também no Alto Paranaíba. Em São Gonçalo do Abaeté, a 90 quilômetros de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, uma operação da Polícia Rodoviária Federal terminou com a apreensão de drogas. 60 quilos de maconha estavam escondidos no fundo falso de um carro. O suspeito saiu do Paraná com destino a Montes Claros. Estávamos em fiscalização de rotina na 365, BR-365, próxima a São Gonçalo do Abaeté. E um dos veículos parados foi esse ômega branco, de Marechal Rondon, Paraná. E de início, na abordagem, ele falou que estava indo visitar um tio em Montes Claros. E depois, conversando mais, ele ficou um pouco nervoso e nisso fizemos uma fiscalização maior no veículo, onde no porta-mala encontramos um fundo falso e dentro desse fundo falso foi encontrado 60 quilos de maconha. Segundo ele saiu de Cascavel, no Paraná, e estaria levando ela realmente para Montes Claros. O documento que ele apresentou inicial é do irmão dele, e só depois que descobriu que tinha um entorpecente no veículo dele que ele realmente falou que o documento era do irmão e que o nome dele era outro. Você saiu de onde? Tá vindo para onde? Saí do Paraná e ia para Minas. Você ia vender essa droga em Minas? Você é de onde? Você é do Paraná? Você é de Minas? Ia vender ela. Fumar não ia conseguir fumar tudo sozinho. A Associação dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais fez hoje à tarde uma greve programada para todo o estado. Eles pediram melhores condições para os oficiais da comarca de Uberlândia. A nova mobilização aconteceu na entrada do Fórum Abelardo Pena, onde mais de 50 oficiais usando nariz de palhaço e apitos se reuniram novamente, pois não obtiveram respostas depois da última paralisação. A mobilização anterior foi uma paralisação
para poder chamar a atenção do presidente do Tribunal de Justiça e do próprio tribunal que nós, servidores, estamos insatisfeitos com o que eles têm feito conosco. Eles simplesmente fechou o diálogo, não nos ajuda, não nos dá a oportunidade de melhorar a nossa carreira. A greve, programada somente para o dia 9 de abril, possui diversas reivindicações. Nós reivindicamos basicamente a justiça para os servidores, né? E nós estamos reivindicando o pagamento da data base que já foi estabelecido em lei. Reivindicamos também o pagamento do adicional aos escrivães e contadores judiciais. Caso novamente não sejam atendidos, os oficiais podem realizar uma greve por tempo indeterminado. Isso a gente não tem como dizer, porque primeiro depende de marcar uma AGE, que é em Belo Horizonte, com o sindicato, e ser votado sobre a greve por tempo indeterminado. Então é uma coisa assim que não tem uma data certa, mas também é uma coisa que não vai se demorar muito. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas na zona rural de Campina Verde, no Pontal do Triângulo, acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas. Com elas, os policiais localizaram vários objetos para o refino de cocaína. Foram apreendidas balanças e embalagens e 1 quilo da droga. No mesmo local, no final do mês de março, os policiais estouraram um laboratório de produção de cocaína. Desta vez, o material foi encontrado enterrado em um latão e transportado até a Polícia Federal, na cidade de Jales, no interior de São Paulo. Foram apreendidos até o momento 52 quilos de cocaína e 4 veículos. Os números da dengue ainda preocupam. Depois do intervalo, você vai saber como está a situação nas principais cidades de Minas. É a reportagem da semana. Eu volto já. Jornal Band Cidade. Oferecimento. Realiza Construtora. Engenharia com poesia. Vamos agora conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira na região. Os dados são do Instituto Climatempo. Sem previsão de chuva para a Estrela do Sul, o dia será com céu limpo. Máxima 29, mínima 20. Em Dom Bosco, o dia será quente. A temperatura pode chegar a 31 graus, mínima 20. Não chove. Sem chuva também em Frutal. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens. Máxima 29, mínima 19. O dia amanhece ensolarado em Pimenta. Tarde com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. Máxima 29, mínima 18. E em Uberaba, a quinta-feira será sem chuva, manhã de sol com poucas nuvens, máxima 29, mínima 18 graus. Os números da dengue ainda preocupam. Em Uberlândia, nos 4 primeiros meses do ano, a quantidade de casos notificados já é quase o dobro do registrado em 2014. As principais cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado também estão com índices acima do considerado tolerável. Acompanhe na reportagem da semana. Na casa de Silvio, ninguém escapou da dengue. O policial foi vítima da doença 4 vezes. A mulher dele, 2. Por isso, a família declarou guerra ao Aedes aegypti. No quintal, nenhum recipiente passa despercebido. Se serve de criadouro para o mosquito, é eliminado. Quando eu tive a primeira dengue, não levei muito a sério, não. Mas, de repente, veio a segunda, a terceira, e eu vi que realmente não é brincadeira. A família de Samanta chegou a temer pela vida dela. A empresária foi internada 3 vezes em 10 dias. Quando os médicos descobriram que era dengue, o fígado já estava comprometido. O fígado, no finalzinho, quando atacou, eu não aguentava de fraqueza, eu não conseguia comer e os médicos simplesmente, eles não sabem. Com a saúde debilitada, Samanta teve de recorrer a muitos medicamentos. Foram várias idas e vindas do hospital. O sofrimento trouxe uma lição. Assim, a gente tinha muito lugar onde o mosquito poderia ter um foco lá. A gente não sabe se pega em casa, se pega do vizinho ou se pega na rua. Então, assim, o que fica é realmente a conscientização que a gente não tinha antes. O problema é que nem todos aprendem a lição como Samanta. De acordo com dados do Centro de Controle de Zoonoses, aqui em Uberlândia, mais de 90% dos focos do mosquito estão dentro das residências.
Neste caso, a situação é simples. Quem não faz a sua parte, prejudica o vizinho do lado. Precisa primeiro pensar nessa colaboração, que é uma colaboração por localidade. Então existe um vizinho que realmente interfere na casa do outro, interfere num bairro, interfere numa rua, e realmente tem que ser compartilhada essa responsabilidade. E se não há uma parceria entre vizinhos, o resultado é assustador. Acrescente aí uma pitada de chuva insistente e pronto. Os números vão lá para cima. De janeiro a março deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou 4.139 casos notificados de dengue em Uberlândia. Uma pessoa morreu vítima da doença. Está associado com essas características das chuvas, realmente, que ainda não terminaram. A gente tem grande volume aí de água, né? E a gente ainda encontra grandes reservatórios com presença de água, a gente encontra grande quantidade de larvas ainda dentro dos domicílios. Então a gente tem intensificado essas ações, intensificado as ações de corte de transmissão através das ações de bloqueio, através do carro do fumacê. A dengue nunca foi problema só de Uberlândia. Também virou preocupação nas maiores cidades do Pontal, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. Nunca é demais lembrar que o índice de infestação aceitável pela Organização Mundial de Saúde é de 1%. Patos de Minas está com 2,2%, o que é considerado risco médio. Araguari com 6,9%, Ituiutaba com 8,3% e Uberlândia com 6,2%, entram no chamado surto de dengue. Um mosquito pode transmitir, se contaminado, para 400 pessoas. Então, se você fizer a sua parte, se o vizinho não fizer, se o indivíduo que mora mais distante não fizer, infelizmente, por mais que nós gastemos e façamos a nossa parte, se a população não fizer a parte dela, vai, infelizmente, ficar doente e, eventualmente, até evoluir para o óbito. De dezembro para cá, nas 18 cidades que fazem parte da Superintendência Regional de Saúde, com sede em Uberlândia, já são 6.466 casos notificados de dengue. Os municípios de Abadia dos Dourados, Araporã, Coromandel e Monte Carmelo estão com índices considerados altos. Nesses municípios, junto com o Estado, já tem feito algumas ações, como, por exemplo, Força Tarefa, que nós já encaminhamos aí para 2 municípios, o BV Pesado, que é o fumacê para alguns municípios da região, inclusive Uberlândia, que nesse momento conta com 4 carros. Em Minas Gerais, os números também assustam. Em 2015, já foram contabilizados 10.375 casos notificados de dengue. A doença já matou 8 pessoas, 2 delas em Uberaba. O índice de infestação na terra do Zebu é de 3,4%. Continua no médio risco, Porém, mudou o depósito primário, que é aquele depósito que mais a gente chama larva do Aedes aegypti, que agora é o vaso de planta e as caixas d'água e as calhas. Tiago Ferola é médico. Para ele, outra aliada da dengue é a falta de informação. Tomar remédios por conta própria pode ser um risco. No caso da suspeita de dengue, a automedicação é muito perigosa, porque algumas medicações, como o ácido acetilsalicílico, os anti-inflamatórios não esteroidais, que são remédios comumente usados para dor na população, eles podem ser deletérios, eles podem piorar os sintomas da dengue hemorrágica e ser muito grave para o paciente. O ideal é evitar a automedicação. Outra forma simples de combater a doença é evitar que o quadro possa evoluir para o estágio mais grave. Neste caso, é preciso estar de olho nos sintomas. Febre alta, principalmente nos primeiros dias, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, algumas manchas no corpo. Se surgirem esses sintomas, é importante procurar o médico para fazer a investigação correta. Muitas pessoas ainda não entenderam a gravidade da dengue. Eu, como testemunha, posso afirmar. É uma doença que nos deixa incapacitados. A gente fica de cama, sem fome, desanimado, e não por alguns dias, às vezes por semanas. A dengue não é egoísta, atinge você e em seguida sua família. A palavra de ordem na prevenção deve ser solidariedade. Daqui a pouco no Band Cidade, Grupo Luta pela Vida anuncia nova unidade do Hospital do Câncer em Uberlândia. Ela será instalada no bairro Moarama. Fique com a gente, eu volto já. Jornal Band Cidade.
Oferecimento Realiza Construtora. Engenharia com poesia. A Polícia Militar registrou mais um homicídio em Uberlândia. O crime foi hoje à tarde na Avenida José Fonseca e Silva, no bairro Luizote de Freitas. De acordo com informações da PM, Adriele Luane de Oliveira Pires, de 22 anos, foi assassinada a tiros. A polícia suspeita de crime passional. Agora são 28 mortes violentas este ano na cidade. Até agora, ninguém foi preso. Em 2015, o Hospital do Câncer de Uberlândia completa 15 anos. Para aproveitar a data, o Grupo Luta pela Vida anunciou a chegada de uma nova unidade. Ela será instalada no bairro Umuarama. Atualmente, o hospital atende cerca de 6.000 pessoas com câncer. Chegam aproximadamente 150 novos casos mensalmente. A instituição atende, além de Uberlândia, mais de 80 cidades da região. Com a nova unidade, a instituição espera atender mais pacientes possíveis. A realização de um sonho para o presidente do Grupo Luta pela Vida. Olha, é um sonho para o Grupo Luta pela Vida poder, nesse momento, estar levando à sociedade mais uma oportunidade dela colaborar com aquele paciente com câncer. As obras começam no segundo semestre deste ano. Para a primeira etapa da construção, serão necessários, em média, 15 milhões de reais. E para que seja concluída com sucesso, o Grupo Luta pela Vida pede o apoio de empresários. Como nós temos um desafio novo, nós teremos necessidade de maiores doações. A expectativa é de que as obras sejam concluídas em maio de 2017 e uma área construída de 5.000 metros quadrados. Neste local será construída a segunda unidade do Hospital do Câncer. O novo espaço vai abrigar o Centro de Pesquisa e Diagnósticos e colocará a cidade de Uberlândia como referência nacional em tratamento de câncer. Na nova unidade do Hospital do Câncer serão realizadas diversas atividades diferentes e complementares aos serviços já existentes. Essa unidade 2 que a gente está pensando, além de ter a hospedaria, esse centro de pesquisa nós já estamos começando a trabalhar basicamente com o quê? Com aquele familiar de paciente com câncer. Contagem regressiva para um dos maiores carnavais fora de época do país. Sábado, às 4 horas da tarde, aqui em Uberlândia, começa o Carnafacu. A Band Triângulo é uma das parceiras do evento. Serão 2 camarotes, além do Corredor da Folia. Até agora, mais de 10.000 foliões já adquiriram o abadá. O evento contará com atrações nacionais e regionais. A estrutura está quase pronta e o pessoal está empenhado para fazer acontecer um dos melhores carnavais fora de época da região em um dos melhores espaços da cidade. Está tudo pronto para o Carnafacu 2015. Já estamos aqui no estacionamento externo da Unitri, em cima do trio. Fabrício, como que está sendo essa montagem da estrutura aqui? A montagem está sendo aí acelerada, já praticamente está tudo pronto para receber, né, os foliões aí, que estamos aguardando uma grande média de público, aliás, ultrapassando o público, né, do evento passado, e a gente está tudo em cima do eito para deixar todo mundo bem à vontade, né, os camarotes já estão praticamente definidos e montados, aguardamos aí todo mundo com toda a segurança, com todo o entretenimento da música, trazendo coisas novas aí para Uberlândia, né, e é isso aí, todo mundo pode esperar uma grande festa. E uma última notícia. Em Patrocínio, no Alto Paranaíba, um homem de 31 anos foi preso suspeito de contrabando. Ele foi detido depois que a Polícia Militar Rodoviária recebeu uma denúncia anônima de que o suspeito seguia de Araxá para Patrocínio com cigarros contrabandeados. Os policiais fizeram um cerco na rodovia e ele foi abordado. No interior do veículo foram localizadas 20 caixas com 10.000 maços de cigarros sem nota fiscal. O material foi apreendido e o suspeito levado para a delegacia. Uma ótima noite para você e até amanhã.